Falsos militares, executivos, celebridades, todos personagens falsos. Do outro lado da tela, quem está se passando por essas pessoas são, na verdade, golpistas que usam a internet para enganar principalmente mulheres emocionalmente frágeis. O resultado disso, conta bancária zerada, coração partido e uma dor que vai além do prejuízo financeiro, né? Esse tipo de crime já tem nome, é o romance scam. O estelionatário sentimental age normalmente assim, enganando as vítimas pela internet. Mas, ó, eles estão se aprimorando, tá? Tem foto, manda vídeo, agora com a inteligência artificial, então é muito difícil de você diferenciar ali, né? Se é um vídeo fake, a voz é super parecida. E recentemente a polícia começou a investigar também, né, um influenciador digital que estava gravando vídeos ali na casa dele mesmo, se comunicando com idosas que acabavam acreditando que estão tendo um relacionamento com eles. É o José Fernandes, pessoal, já são centenas de mulheres aí enganadas que realmente acreditam que tem um relacionamento com ele. Alguns golpistas estão usando os vídeos desse influenciador para pedir Pix e dados bancários dessas vítimas. Então, assim, é um golpe sem precedentes, tá? E aí eu te pergunto, como é que a gente pode proteger as pessoas que estão na nossa casa desse crime? Os idosos são os principais alvos, mas não são os únicos, não, tá? Vamos conversar ao vivo, então, com a delegada Milena Girelli, que é da Delegacia de Proteção aos Idosos. Doutora Milena, obrigada pela presença aqui no Tribuna Amanhã. Bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço o carinho do convite. Doutora Milena, como é que a gente pode caracterizar esse tipo de crime, né? O que caracteriza? Porque pra gente que assiste os vídeos, né, e vê algumas fotos, pode parecer óbvio, mas pra vítima do golpe não é. Ela realmente acredita que ela está se comunicando com o amor da vida dela do outro lado da tela. O que caracteriza esse golpe? Primeiro, ele é demorado, né? Que as pessoas pensam assim, nossa, como é que caiu nesse golpe? Como é que acreditou? É porque o estelionatário, a gente fala que é um bandido charmoso. Ele tem uma capacidade de falar o que o outro quer ouvir, que é extremamente envolvente. Então, assim, esse relacionamento, ele dura meses, até que ele realmente consiga com que a pessoa se sinta segura para que ele comece a ter benefícios financeiros, né? A gente então, não está falando rápido. De um dia, de uma conversa, de uma muito semana. Pelo contrário, são meses mesmo. Isso. Por isso que é tão difícil para a vítima acreditar que está sendo vítima. Então, muitas vezes, quem denuncia são os filhos, são amigos, porque a vítima, quando vai na delegacia, quantas vezes ela quer registrar a ocorrência contra o familiar que denunciou. Olha isso, gente, ela fica chateada ali com o familiar. Exatamente, porque ela realmente acredita que está assim, no meio de um relacionamento amoroso. Meu Deus! E os principais alvos, querendo ou não, o que a senhora observa assim na delegacia? São os idosos? São as pessoas idosas, principalmente mulheres, né? A gente acaba se relacionando, a mulher ela tem mais essa paciência de receber mensagens, né? De ter não precisa ter o contato físico de imediato. Então os homens muitas vezes a gente tem outro tipo de estelionato, né? Que tem presença. Em algum momento o homem quer ver. Então acontece muitas vezes a extorsão, aqueles golpes que são do caixa eletrônico, do Pix. A gente já viu também alguns homens recebendo vídeos de meninas ali que seriam menores de idade. Isso é bem complicado. Isso também. Aí, que é diferente da mulher, né? Então, o homem, ele vai, se expõe, muitas vezes, com fotos íntimas, né? Sim. Aí começa a extorsão. Nossa, é muito delicado isso. Agora, doutora, a faixa etária, né? A gente está falando que são os idosos, né? Os principais alvos. Agora, por que esses criminosos, eles costumam se passar ou por alguém famoso? A gente viu aí recente também, né, foi divulgado na mídia nacional, uma moça acreditando que estava conversando com Elon Musk, com Arnold Schwarzenegger, enfim. Ou se passam por militares, por grandes empresários. Por que eles normalmente usam esses perfis, assim? Porque chama atenção. Né? E a pessoa fica com a autoestima elevada, porque está se relacionando com uma pessoa conhecida ou que tem um cargo que é bom, né?
Então, é a lábia realmente, né? Pois é, a gente até estava comentando aqui, né? A gente divulgou aqui no Espírito Santo, na Serra, teve uma vítima, que ela teve um rombo financeiro, assim, tremendo, né? De quase 900 mil. Gente, quase 900 mil reais. Também foi vítima desse tipo de golpe, né, doutora Milena? Como é que foi no caso dela? No caso dela, ela demorou muito para realmente acreditar que estava sendo vítima. Tanto é que ela queria fazer a ocorrência contra os familiares, achava que a delegacia era cúmplice dos familiares. Meu Deus. E mesmo a gente mostrando que a foto era da internet, que era usada para outros casos, ela não acreditava. Caramba! Agora, a gente está falando, né, desses casos em que do outro lado não se sabe quem está ali do outro lado, mas a gente está vendo recentemente, acompanhando, talvez você aí de casa ainda não teve tempo de tomar conhecimento, porque foi essa semana, né, que o influenciador conhecido como José Fernandes, pessoal, ele está sendo investigado por postar vídeos com declarações apaixonadas em várias redes sociais. Nenhuma rede social não, e são muitos vídeos diariamente. Ele não fala o nome de ninguém, ele grava vídeos gerais, dando bom dia, fazendo promessas ali. E o resultado? Centenas de idosas estão acreditando que estão ali conversando com ele, mandam vídeos para ele, que estão num relacionamento com esse rapaz. Vamos ver um trechinho de um dos vídeos que esse influenciador posta. A gente fez aí um compilado com vários vídeos do que ele anda publicando. Vamos ver, roda aí por gentileza. Eu consegui achar o seu endereço e sei o seu nome. Mas espera aí, deixa eu te perguntar. Se eu comprar minha passagem, arrumar minhas malas e bater aí na porta da sua casa, você abre a porta para mim? Abre? Você me aceita aí na sua casa, sabendo que eu sou uma pessoa simples e trabalho na roça. Não tenho condições financeiras e nem sou famoso? Você me aceitaria aí na sua casa? Oi, boa noite, vida. Vamos conversar, eu e você? Você quer? Meu amor, você promete pra mim, promete que vai ser fiel comigo, vai cuidar de mim, me dar valor, vai ser a melhor escolha que eu fiz pra minha vida. Promete, meu amor, cuidar de mim, me dar atenção, ficar junto comigo nos momentos bons ou ruins. Pois é, vocês estão vendo aí que ele não fala o nome de ninguém específico, né? Mas ainda assim, pessoal, são centenas de idosas, outras nem são idosas não, tá? Que acreditam que estão no relacionamento com esse rapaz. E alguns familiares estão publicando também nas redes sociais as reações e as falas de algumas dessas idosas, até com o intuito de alertar e ver como é difícil fazer com que elas acreditem que aquilo ali não é real. Vamos ver algumas dessas reações. Só, a gente está tentando aqui. Eu falei, Tá, eu tô apaixonada por você. Vem viver, tô morrendo de saudade. Você falou com ele? Eu quero te beijar, eu quero te Que abraçar. isso, eu quero fazer tudo com você. Zé Fernandes, meu celular tá com defeito. Não tô podendo falar com você. Daqui um pouco ele vai voltar. Aí a gente se fala. Agora eu vou fazer esse pedido para você. Você quer casar comigo? Se você quiser casar comigo, me responde, por favor. Bom dia, meu amor. Eu estou novamente aqui vestida de branco, linda, maravilhosa. A sua coroa, linda, pedindo novamente você em casamento. Pessoal, essas idosas que gravaram esses vídeos, elas realmente têm muita dificuldade de acreditar que aquele vídeo não era só para elas, né? Nesse caso desse influenciador, que apesar dele não falar o nome de ninguém, não direcionar, pode ser caracterizado também, doutora Milena, como um crime? Sim, estelionato. É estelionato. É. E é um golpe extremamente sensível, né? Porque mexe com a autoestima da mulher. Então a gente vê que realmente parte o coração
ouvir o relato, porque ela acredita que está no relacionamento. Então a gente tem que lembrar que pós-pandemia a realidade mudou, as pessoas estão usando mais internet, mais aplicativos, se sentiram muito só, foram abandonadas também. Então a solidão faz com que a gente busque, de uma forma geral, a internet, né, como meio de suprir algumas carências. Então nessa questão é muito dolorido. Muito, porque a gente vê uma vítima que não acredita, demora a acreditar, ela só vai ver realmente quando a pessoa desaparece ou quando o rombo financeiro é muito grande e ela começa a ter dificuldades. A gente teve agora recentemente uma senhora, não era idosa, né? Isso que você falou anteriormente, não são só pessoas idosas. É que ela comprometeu o salário, que ela ajudava os 3 netos e ainda fez empréstimos. Caramba. Então, assim, é muito sério. Por isso que é tão importante que os familiares, de uma forma geral, fiquem atentos, se preocupem realmente em verificar o que está acontecendo, aquela idosa, aquele idoso que está muito no celular, né? Ou que muda de comportamento, fica mais recluso, né? Não quer conversar. Porque uma coisa que o estelionatário sentimental faz é afastar a vítima dos seus familiares, até mesmo para que eles não saibam o que está acontecendo. Então esse idoso, essa pessoa, essa vítima dentro de casa vai dando alguns sinais também. Sim, então fica atento mesmo. Eu sempre falo uma frase que é o olhar carinhoso ao seu próximo. Então não adianta a gente reclamar depois que aconteceu. Você também tem que fazer a sua parte. Tem que olhar pelo seu pai, pela sua mãe, né? Pelo seu vizinho, pelos seus amigos, para realmente denunciar. E tem que ter um olhar sensível, porque é muito delicado, a pessoa fica envergonhada. Então, várias vergonha vezes, de denunciar, né? muitas questões não são denunciadas por constrangimento. Cair num golpe assim, depois você vê que realmente... Quando a ficha cai, né? Porque é vulnerabilidade emocional. Então, ele se aproveita dessa fragilidade, dessa carência para praticar golpe. O único objetivo dele é realmente ter um retorno financeiro, né? Com certeza. Agora, quando a gente fala desse tipo de golpe, como é que é para descobrir quem está do outro lado da tela? Porque, assim, eu imagino que seja um trabalho de investigação, pode estar em qualquer parte do Brasil ou do mundo, né? Como é que é a investigação para você identificar, de fato, esse criminoso? Não é fácil. Então, requer realmente essa denúncia, a gente está printando tudo, todas as provas que tiver, as transferências que foram feitas, PIX, tudo que foi feito em relação a transferências, né, encaminhar para a delegacia para a gente verificar e tentar rastrear esse dinheiro e chegar ao estelionatário. Agora, a gente está mostrando ali, a gente estava mostrando o vídeo desse influenciador, porque antes, quando a gente falava desse tipo de crime, era muito comum a gente logo ligar aplicativo de relacionamento, mas hoje a coisa está muito ampliada, né? Está em redes sociais que todo mundo usa, redes abertas, então isso é muito perigoso também. Não, e começa na rede social e depois vai para o WhatsApp, né? WhatsApp, Aí começa realmente as transferências. Então, assim, tenha cuidado. A pessoa, eu falo assim, que também a gente não pode se privar de tudo. Viver com medo, você deixa de viver. Com certeza. Né? E essa idade, você tem que namorar, você tem que curtir, você tem que realmente viver. Mas viver com cuidado. Essa cautela é para todos nós. Os golpistas estão aí, todos os dias a gente tem um golpe novo. Então, todos nós, de todas as idades, em algum momento a gente vai sofrer um golpe ou uma tentativa de golpe. Então, mas que as pessoas fiquem mais atentas. Não é normal que um relacionamento recente, de 2, 3 meses, comece a ter pedidos financeiros. Então, sim, tenha cuidado, peça ajuda, verifique às vezes no Google o nome daquela pessoa, a foto, joga, porque às vezes eles usam uma foto para várias situações que a gente já tem cadastrado como criminoso. Então, tenha cautela, não deixe de viver, mas para tudo na vida a gente tem que ter cuidado. Pois é, porque existe alguma forma, a pessoa em casa pode estar se perguntando, poxa, mas eu posso ter um relacionamento amoroso online? Existem formas seguras, né, de você ter um relacionamento amoroso que começa no online, né? Sim, mas assim, hoje as pessoas estão se expondo demais.
né? Então, na rede social, mostra o dia a dia, os seus gostos pessoais, frequenta igreja, horário que sai, escola dos filhos, alimentação. E esses golpistas, eles usam as nossas informações. Então, ele vai falar exatamente o que você gostaria. Então, tenha cuidado, não deixe de se relacionar, não é isso. Mas é ter cautela, né? Presencialmente, a gente também tem que ter. Lógico, né? Você imagina então, online. Né? Imagina online. Então, é ter cautela, realmente verificar se é plausível tudo aquilo que ele está falando, quem que é. Tenta realmente marcar. Se vai marcar em presencial, tenha cuidado. Não vá em qualquer lugar, vai num primeiro momento, num lugar público. Fale para as pessoas que estão se encontrando. É cautela realmente. A gente comentou agora há pouco, doutora, sobre uma idosa da Serra que perdeu quase R$900 mil, um dinheiro muito grande. Agora, muitas vítimas vão perdendo ali aos poucos, né? Um Pix de 50, um Pix de 20, de 100, e aí quando você junta, vira ali um grande dinheiro. Dá para recuperar o dinheiro dessas vítimas? Olha, agora no mês de junho nós tivemos uma resolução do STJ, resolução 852, que fala exatamente isso, que o estelionato sentimental é um ato ilícito indenizável. Então, sim, vai pedir indenização. Olha que bacana. Para tentar ressarcir, né, todos esses prejuízos que sofreu. Bacana. Qual que seria a dica principal para os filhos, né, ou netos que estão assistindo a gente e que têm dificuldade de abordar esse tema, né, com os pais, até mesmo por vergonha, né? Qual seria a melhor abordagem? Se está desconfiando que está acontecendo alguma coisa, às vezes está muito tempo ali trancado no quarto gravando vídeo, como é que a pessoa pode chegar, sentar e conversar com esse idoso? De uma forma geral, a família ela tem que conversar, tem que ter cuidado. Então, não se constranja. Porque, às vezes, uma coisa tão simples para ser resolvida inicialmente, ao longo do tempo, ela vai se agravando. Com certeza. Então, tenha esse olhar carinhoso, fique atento, nos procure, vá à delegacia também, faça uma comunicação desse crime, para a gente verificar se realmente ele está acontecendo ou não. Porque, às vezes, quando vai na delegacia, a vítima, ela realmente vê que a situação ela é grave. Ela é grave, né? Onde que fica a delegacia, doutora, para a gente informar quem está assistindo a gente? Uma informação que eu vou dar é assim, a delegacia da pessoa idosa fica em Vitória, nós atendemos a Grande Vitória. Perfeito. Mas as pessoas elas não precisam ir na especializada, elas podem ir em qualquer delegacia, onde for mais cômodo, onde for mais próximo, para que realmente ela se sinta acolhida para denunciar. Perfeito. Então, assim, está em Viana, não precisa vir em Vitória, vai em Viana. Não quero me expor na delegacia, faça online. Dá para fazer online também. Dá para fazer online. Olha aí, gente. Mas denuncie, né? Até mesmo para que outras pessoas não sejam vítimas. Importantíssimo ter esse registro oficial. Não fique com vergonha, você aí de casa que está sendo vítima, já foi vítima, ou se você acha que seu pai, avó está passando por isso também, tá? A gente conversou com a doutora Milena Girelli, que é delegada da Delegacia Especializada da Pessoa Idosa. Doutora Milene, obrigada aí pela aula e pelas orientações. Eu que agradeço. Até Muito obrigada próxima. mesmo. Obrigada a você.